Fala galerinha, hoje nós vamos aprender aqui no nosso canal de YouTubes como fazermos uma tela de login, né? Estilizada, bonitinha. Para começo de conversa, vamos começar aqui criando uma pastinha aqui dentro do nosso HTDocs. Ela vai se chamar tela de login, ok? E dentro da nossa tela de login, nós vamos criar uma página index, né? Que é a primeira página do nosso site. Index.html, ok? Belezinha, fica com a estrutura aqui da tela do login. Dentro da tela do login a página do index. Eu vou arrastar aqui do lado para a gente pegar mais espaço. E comecemos a programação. O que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente começa no HTML aqui, ó. Shift, exclamação, Enter. Que ele vai nos criar este rascunho, este esqueleto de documento HTML aqui, né? Aqui nessa parte que diz HTML Lang é a linguagem da nossa página. Vamos colocar aqui para pt-br, para não ficar aparecendo toda vez que a gente for acessar a nossa página, não ficar aparecendo deseja traduzir a página, deseja traduzir a página. Aí a gente muda aqui a linguagem para pt-br, ok? Tem aqui a minha página, minha tela de login em branco aqui, que eu não tenho nada criado ainda. Aqui no meu título eu vou mudar para login. Login front-end, vou colocar aqui. Login front-end, ok. Veja ali meu título, ele já mudou na minha página, login front-end. Beleza? E a próxima coisa que a gente tem que fazer é uma div que vai guardar todos os nossos campos, né? Formulário, título, os campinhos de input, botão de salvar, etc, etc. Para isso a gente vem aqui no nosso body, que é o corpo da nossa página, e nós vamos criar uma div aqui, ó. Div ponto, por exemplo, login tracinho container, ok? Login container, dentro da nossa div login container, nós vamos colocar aqui um H2, que vai ser o nosso título. Ele vai se chamar login. Depois do nosso título, nós vamos colocar aqui um formulário. Repare que eu tenho três tipos de formulário aqui, ó. Dois, na verdade, os dois principais. Esse aqui é o get e o post. O nosso get, ele vai enviar as informações do nosso formulário através da barra de endereço. E o nosso post, ele envia as informações dentro de um tipo de encapsulamento, vamos dizer assim, que não aparece para quem estiver enviando ou interceptando este formulário, ok? Somente o remetente e destinatário que tem conhecimento do conteúdo desse formulário. Vamos deixar ele aqui no post mesmo, por enquanto, apesar da gente apesar de que a gente não vai utilizar ainda, né? E dentro do nosso form aqui, ó, a gente vai criar duas divs, né? E essa div ela vai ter uma classe chamada form group. Form-group. Ok? Posso dar um Ctrl C nessa div aqui, que a gente vai utilizar ela mais de uma vez. Aí tenho duas divs aqui, a segunda div aqui, a primeira div aqui. Dentro da minha primeira div eu vou colocar o meu label para o e-mail, né? Que é nossa tela de login vai ter e-mail e senha. Então aqui vai ser um label para e-mail. Aqui nosso título vai se chamar e-mail. Ok? Muito bem. E embaixo do nosso label para e-mail, vamos colocar um input de e-mail. Então, input, dois pontinhos, e-mail. E aqui ele vai se chamar e-mail também. Porque o meu form, o label do for aqui é para e-mail, o nome do meu campo é e-mail, né? E ele vai receber um e-mail. Então, e-mail, ok? Sempre padronizar os nomezinhos aqui, né? Tanto for aqui quanto name, ID aqui também, se quiser colocar aqui, ó, e-mail. Beleza? Nossa segunda div aqui, ó, também do form group, ela vai ser a senha, né? Então, label para senha. Daí aqui a gente vai colocar senha, ok?
E vamos colocar um input do tipo senha. Input, 2 pontinhos, password. Ok? O nome dele é senha. E a minha ID também posso colocar senha. Para padronizarmos, ok? Beleza. E depois da nossa div, desta div aqui, a gente vai colocar um botão. Button. Só um pouquinho. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Botão do tipo submit. Aqui, ó. Por exemplo, e aqui vai ter entrar. Ok. Se a gente for dar uma visualizada na nossa página, ela está assim, correto? Agora, o que a gente precisa fazer é a parte de estilização do nosso documento. Aqui, ó, estão vendo aqui no nosso cabeçalho? Aqui a gente vai colocar um link que vai ligar o nosso arquivo de estilização junto com o nosso arquivo HTML. Como é que a gente faz isso? Link, e escolhe esse daqui, ó, link.css. Aqui onde ele ficou selecionado, a princípio que quando eu pressionei Enter, ele já deixa selecionada a minha palavra aqui, né? Aqui é onde você vai colocar o nome do seu documento CSS. No meu caso, eu sempre coloco assim, estilo. Ok? Beleza, tenho o meu documento estilo aqui, ó. Eu vou clicar aqui e vou criar mais um documento dentro da minha tela de login, que é o nosso estilo.css. Então, clico no New File, estilo.css. Ok? Beleza, muito bem. Dou um Enter, ele vai abrir minha página de estilo aqui, ó. Então, eu tenho o meu documento HTML e o meu documento estilo aqui, né? Meu estilo CSS. Para começo de conversa, nós vamos começar assim. Vamos colocar um asterisco aqui e vamos dizer que todo o nosso documento, a margem, margem vai ser 0. O nosso padding vai ser 0. E o nosso border vai ser 0. Muito bem. Se vocês observarem na nossa página HTML que a gente está fazendo aqui, ó, repare que sumiu tudo, as margens, border e tudo mais, né? Muito bem. Agora a gente vai começar a nossa estilização. No nosso bodyzinho, nós vamos definir que a font family dele vai ser Segway UI, que eu gosto muito dessa fonte Segway UI. O background do nosso body, background color, vai ser na cor hashtag F0, F2, F5. Ok? Que vai ser um branquinho meio acinzentado assim, né? Beleza. Vamos aqui definir o nosso display como flex, que é para tudo ficar flexível dentro do nosso body, do nosso documento, da nossa página, para a gente poder alinhar eles bonitinho. Aí a gente vai definir também que o justify content vai ser center e o nosso align items também vai ser center. Para que isso? Para que ele fique centralizadinho. Assim, tá vendo? Que bonitinho. Muito bem. E ele vai ter um Reigit também. Vamos colocar um Reigit para ele ficar centralizado bem no meio da tela. A gente vai definir um Reigit de 100 VH. Que quer dizer o que quer dizer 100 VH? Quer dizer que 100 VH que ele vai ocupar toda a nossa altura do nosso documento. O nosso body começa aqui em cima, termina aqui no rodapé. Ok? Atualizando. Meu telinha de login ficou centralizado tanto no meio quanto no horizontal e vertical. Se eu arrastar aqui, ó, repare que ele sempre vai ficar alinhado no meio, olha só, independente do tamanho. Ok? Muito bem. Continuando. Lembra que a gente criou aqui o login container? Aqui, ó. Veja que tem o login container, correto? Vou copiar ele daqui, então tem que escrever de novo. E vou colocar aqui embaixo. Ponto. Por que ponto? Porque ele é uma classe. Olha aqui, ó. Podem ver aqui que está escrito aqui, ó, classe. Se tivesse ID aqui em vez do ponto eu utilizaria o hashtag, assim, né? Mas como não é uma ID, ela é uma classe, eu defini com classe, então ponto. Ponto login container. Ponto no CSS quer dizer que é uma classe, ok? O nosso background aqui vai ser branquinho. Posso definir ele assim, FFF.
ou posso definir FFF, FFF, ok? Vai dar na mesma cor também. Ok, vou definir o meu padding como 20px e 30px, ok? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai definir em pontos específicos, ó. Ficou ali observando, ó. Ele define tanto em cima quanto embaixo aqui, ó, né? Beleza? Muito bem. O que mais que eu posso colocar aqui, ó? Border radius, né? O border radius ele serve para a gente deixar as bordas da nossa caixinha, do nosso container aqui, do nosso login container, arredondadas. Observe. Viram que arredondou aqui, arredondou aqui? Muito bem. Posso colocar também uma sombra para dar um pouco mais de efeito de visualização. No caso, então, é o Box Shadow. E a gente vai defini-lo da seguinte forma. Com 0, 4px, 8px, RGBA vai ser definido em 0,2. Ok? Beleza, vamos ver como é que ficou isto. Tcharam! Muito bem. E o text align no center. Vamos definir que text align para o nosso título poder ficar no centro, ok? E também um widget de 300px, ok? Tcharam! Também podemos colocar um height aqui um pouquinho maior, 200px. Vamos ver como é que fica com 200px. Não gostei, vamos colocar 150. Beleza, 150 tá bom, muito bem. O nosso H2, vamos definir aqui o nosso H2, que é o nosso título login aqui. Então, o nosso H2, eu vou dizer algumas coisinhas para ele. Por exemplo, ele vai ter uma margem embaixo, margem bottom, de 20px. E também ele vai ter uma cor, uma cor hashtag 333, que vai ficar tcharam, assim, acinzentadinho, meio escuro, né? Meio preto, né? Ah, beleza. Agora o meu form group, que são as minhas divs, né? Lembra das minhas divs form group aqui, ó? Form group, form group. Então, minhas divs de form group, eu vou definir o seguinte. Div não, é form group. Form, tracinho, group. Elas vão ter os seguintes atributos e definições. A margem vai ser, margem bottom no caso vai ser 15px. Ok? O meu text align vai ser left. Para ele não se alinhar no centro, né? Bonitinho aí. Bonitinho. Beleza. O meu label. Agora vamos para o meu label. Lembra do label? Meu label vai ter o display block. Display block bonitinho. Que mais? A font size dele vai ser 14px. Margem bottom 5 pixels. 5px. E a color também o 333. Color. Opa, ele que apareceu ali. Não, é color. Hashtag 333. Muito bem. Atualizando. Tcharam! Bonitinho, né? Ok. Agora vamos para a parte do meu input, que são esses campinhos aqui, ó. Input, né? Vamos colocar uns inputs aqui. Então, meu input. Oh, caramba. Input. Ele vai ter um widget. Widget não, widget. Widget de 100%. 100%. Ele vai ter um padding de 10px.
Ele vai ter um font size 14. 14px. E ele vai ter também uma bordinha. Border. Opa. Border 1px do tipo solid. Do tipo de cor hashtag DDD. Ok? E também vai ter um border radius de 5px. E não vai ter algumas decoraçõezinhas, tipo aqui, outline, none. Muito bem. Vamos ver como é que ficou até agora. Tcharam! Só que eu vou ter que aumentar o tamanho do meu, o width do meu form, do meu login container aqui, ó. O Regit, no caso, o Regit acho que eu vou colocar alto. Vamos ver como é que fica. Bonitinho, ficou topzera. Beleza. Muito bem. Agora o nosso botão. Vamos dar uma estilizada no nosso botão. O botão dessa página, ela vai ser da seguinte forma. Vai ter um background color, né? Com certeza, obviamente. E vai ser da seguinte cor. Hashtag 1A do 2041. Que vai nos deixar na cor de assim. Ok? A cor da minha fonte a gente tem que enxergar, né? Então, color vai ser hashtag FFF, que é o branquinho, ok? Vai ter um padding. Vai ter um padding de 10px e 15px. 10px e 15px. Px, cara. Isto. E também vai ter o border none para dar uma deixar mais normal, né? Não ficar tão grosseiro. E também o border radius. Vamos colocar aqui um 5px também. Padronizar. E também cursor pointer, que é a mãozinha apontando quando chega no botão, né? Cursor pointer. Vamos deixar aqui uma font size. Font size de 16px. Ok? Muito bem. E também, deixa eu ver aqui como é que ficou. Beleza, olha só, que bonitinho. Inclui uma arroba ali, porque ele é o campo de e-mail, certo? Tá. Vamos estilizar aqui também a parte de quando a gente colocar o mouse em cima para a gente poder ver que o botão funciona, né? Então, botão. Button, dois pontos, hover. O efeito hover é quando a gente passa o mouse em cima do elemento, né? Nosso botão hover vai ser do seguinte. Vai ter só uma background color aqui. Na corzinha mais clarinha, eu acredito eu. Deixa eu ver aqui. Hashtag 161D37. Vamos ver o que sai nisso. Ficou um pouquinho mais clara. Coisinha nada, coisinha pouca. Tá muito hover esse negócio aqui. Escrevi errado, certo? Button hover, background color 16 1D37. 16 1D37. Não ficou lá aquelas coisas, hein? Dá um Ctrl F aqui pra ver. Que desgraça, não mudou a cor. Vou colocar um red aqui pra ver se funciona. Funcionou. Vai ficar red então, né? Beleza? Muito bem, meu povo. Então era isso que eu tinha que mostrar para você, que eu tinha para mostrar para vocês aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham sanado alguma dúvida de vocês aí. Qualquer pergunta que vocês tiverem, deixem nos comentários. Beleza? Eu vou deixar esse código aqui também
no Google Drive lá para vocês baixarem, caso vocês queiram. Deixa o gostinho aí para nós. Dá um like, dá um curtir, dá um comentário, dá um compartilhar e se inscreve no canal. Volto depois.